Pastor Marcos Vinícius, vem aqui, por favor. Poder sentar, irmãos. Abra a sua Bíblia, por favor, no capítulo 12 do Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas. Capítulo 12 do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 12, versículos 13 ao 34. É uma leitura extensa. E o pastor Marcos Vinícius vai fazer essa leitura aqui para nós. Paz do Senhor, amém? Está escrito assim: nesse ponto, o homem que se estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem lhe constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então darei à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, que os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o leão, o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Obrigado. Eu estou sem óculos. É isso que vai falar, falta óculos.
Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Digam todos assim: porque onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Glória a Deus. Meus queridos, esse texto que foi lido, ele começa relatando algo que parece que não tem nada a ver com o texto, mas tem tudo a ver. E o que é interessante desse texto é essa parábola deste homem. E no texto vocês perceberam que esse homem iria morrer naquela noite seguinte. Eu estava meditando nisso porque nesses últimos 8 meses eu fui nos 10 velórios. Nós fomos, né, pastor? Muitos velórios. Morreram algumas pessoas aqui da igreja e parentes de pessoas aqui da igreja e também outras pessoas que eu conheço da cidade. E eu fiquei meditando, porque essas pessoas que faleceram não eram pessoas idosas. Idosas que eu estou querendo dizer, assim, acima de 80. Porque eu tenho 61, eu falo que eu sou idoso. Eu acho que eu não sou, não. Então, eu fiquei me perguntando se eu e a igreja estamos preparados. Estamos preparados? Então me veio à mente esse texto, e eu creio que pelo Espírito de Deus, Deus quer falar conosco, como tem falado no meu coração. E como eu disse, esse texto começa com um jovem, não sei que idade era esse homem, mas certamente seus 30 anos de idade. No meio da multidão, Jesus ia andando com a multidão e ele gritou: Senhor, manda que meu irmão reparta a herança comigo. Naquela época, irmãos, os judeus, pela lei de Moisés, o filho mais velho da família recebia porção dobrada da herança. Então eu fiquei imaginando, eu acho que esse rapaz aqui era o mais novo de 2 irmãos, e o mais velho apostou de tudo e certamente não queria repartir. Mas o Senhor Jesus Cristo, como que não fez caso daquela pergunta, no sentido de responder àquela pergunta dentro da expectativa daquele homem, mas ele respondeu àquela pergunta no sentido de mostrar que por trás daquela pergunta estava a avareza. Por trás daquela pergunta estava a ganância. E isso é uma grande verdade. Então, em vez de resolver a questão, porque o Senhor Jesus mesmo disse: olha, quem me pôs por juiz e árbitro entre vocês para repartir herança? Ou seja, em outras palavras, eu não vim repartir herança para ninguém, eu não vim para dar bens para ninguém. E eu acrescento aqui: eu vim para dar a vida por vocês, ofertar a minha vida. Então veja bem, a avareza. O que é a avareza? A avareza é a sede insaciável de uma quantidade cada vez maior de algo que acreditamos ser necessário para nos fazer verdadeiramente satisfeitos. Pode ser a sede de dinheiro ou do que ele pode comprar, mas pode ser também a sede de cargo e de poder. Jesus ele deixou claro, vocês que leram o texto, ou acompanharam, ou conhecem o texto, o Senhor Jesus deixou claro que a vida verdadeira não depende de posses, não depende de bens. Ele deixou muito
deixar também claro que Ele sabe que temos necessidades básicas. Ele sabe que nós temos necessidades. Deixou claro isso também aqui na palavra de Deus. Mas afirmou que nós não vamos tornar a nossa vida mais rica adquirindo bens, apesar de não ser pecado adquirir, mas a vida verdadeira que está em Cristo Jesus não vai ficar melhor por causa disso. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Então ele contou essa parábola para mostrar os perigos que estão, vamos dizer assim, escondidos atrás da avareza, atrás da ganância. E de que maneira nós podemos reagir a esse perigo ou a esse problema? Porque o problema desse homem aqui, da parábola, era de ter riqueza demais. Agora talvez alguns de nós aí, pode pensar assim, mas que problema bom, hein? Ter muito dinheiro. Que problema que eu gostaria de ter, alguém poderia dizer, não é verdade? Mas eu pergunto, se você herdasse uma grande fortuna, isso lhe traria complicações? Ou você simplesmente louvaria a Deus e lhe pediria que mostrasse para você o que fazer com essa fortuna? Irmãos, eu conheci um homem aqui em Anápolis, muito rico, um industrial, lá do Daia. E ele, uma vez, crente, servo do Senhor, ele veio algumas vezes em nossa conferência missionária. Ele todas as vezes, não era aqui da nossa igreja, mas todas as vezes ofertava na nossa conferência. Mas antes de ofertar, ele orava a Deus, para Deus falar para ele quanto que ele deveria ofertar. Em uma dessas vezes, ele orou a Deus, falando: meu Deus, quanto que eu devo ofertar lá naquela conferência? E aí ele sonhou que um caminhão da empresa dele, um caminhão, uma carreta, estava lá em Santa Maria do Rio Grande do Sul e vinha para Anápolis. E aí ele acordou do sonho. E ele percebeu que Deus falou com ele. Ele foi na secretária da tesoureira, não sei, lá na empresa onde faz pagamentos, tesouraria lá, e perguntou: quanto que é um frete lá de Santa Maria do Rio Grande do Sul até aqui em Anápolis? Aí eu não sei, o irmão Simval está lá, é mais ou menos quanto, irmão Simval? 5 ou 6 mil. Falar para ele. E foi o que ele ofertou aqui na conferência missionária. Então ele buscava a Deus para orientá-lo nisso. Ele procurou um pastor Edson Teixeira, e disse para o pastor Edson Teixeira: pastor Edson Teixeira, pastor, entrou tantos bilhões na minha conta, tantos milhões, o que eu faço desse dinheiro? Edson Teixeira, o pastor Edson Teixeira me contou a história sem citar o nome, mas depois eu fiquei sabendo. E aí o pastor Edson Teixeira até falou para mim: pastor Deus, eu estava como diz o Goiás, eu estava numa pircizão, precisando de dinheiro para a obra, para mim comprar não sei o que da obra. O pastor Edson Teixeira está tudo para a obra, impressionante aquele cara. Mas aí eu falei para ele assim: procure o seu pastor, o seu pastor vai te orientar. E ele procurou o pastor dele. Ele construiu uma creche aqui em Anápolis, creche escola.
embaixo daquele dinheiro. E ajudou muito aquela igreja. Glória a Deus. Então, o que eu estou dizendo é que existem pessoas assim, irmãos, que buscam a orientação de Deus quando recebe alguma coisa a mais, quando faz uma venda com um lucro a mais. Sabe por quê, queridos? Porque a prosperidade tem os seus riscos, tem perigos, e a Bíblia fala sobre isso. Paulo, principalmente, no final da epístola a Timóteo, ele mostra que a riqueza é capaz de sufocar a palavra de Deus. Paulo fala lá da pessoa que busca riquezas, cai em muitas tentações e ciladas e armadilhas do diabo, e muitas vezes dá uma falsa segurança, falsa sensação de segurança. Uma falsa sensação de segurança. Esse fazendeiro aqui da parábola, ele viu em sua riqueza uma oportunidade de satisfazer a si mesmo. Não pensou em Deus e nem em seus semelhantes, muito menos na sua família. Então Jesus fez uma advertência contra a avareza, e ele diz: olha, no texto está lá, tende cuidado e guardai-vos. E essa palavra guardai-vos no grego é fulacerte, que significa adotar ação positiva contra um inimigo. Ou seja, Jesus mostrando que a avareza, a ganância, é o inimigo do servo de Deus. Ou melhor, é o inimigo do homem. Mas Jesus fez uma declaração aí que é um princípio. É um princípio. Ele disse: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Você pode dizer amém? Amém. Então vamos observar essa palavra. O que é que nós aprendemos aqui? Eu anotei 4 coisas aqui. Primeiro, uma falsa concepção de vida e da vida. Por quê? Jesus deixou claro, eu repito, que a vida, o sucesso, a segurança verdadeira não se encontram nos bens. E este homem tinha uma visão equivocada da vida e da morte. Pensava que a vida vem do acúmulo de coisas e que a morte estava distante. E a gente lendo essa parábola, como a gente reage? É uma parábola, isso aqui não aconteceu. Mas se acontecesse no nosso meio, um homem começasse a ficar rico, é uma pequena comunidade, né? Fulano está ficando rico, e aí tem aquela plantação aí de muita soja, né? Que é o nosso caso aqui. Muitas partes do Brasil, aqui em Goiás, tem muita soja, e por sinal está desse tamanho assim, a gente passa por esse lado bem verdinho, não é? E a gente fez aquilo ali, ó, é aquele cidadão, e aí pá, o cara morre. O que a gente falaria? Sabe o que muitos falariam? Puxa vida, hein, coitado, estava indo tão bem e morreu. Coitado, né? Ele era um homem tão bom, né? Depois que morreu. Ele era um homem tão bom. Tinha tantos planos. Não é, irmãos? Queridos, o mais triste não era o que ele havia deixado para trás, mas o que ele tinha pela frente, uma eternidade sem Deus. Esse é o mais triste. Porque a gente percebe aí na parábola que o homem, ele não foi condenado pela riqueza dele, ele foi condenado pela avareza. O homem viveu sem Deus, morreu sem Deus, e a sua riqueza?
passou de uma circunstância da vida dele. E nós sabemos que o caixão não tem gaveta, não levou nada. E ninguém vai levar nada dessa vida, a não ser as suas obras. As obras acompanham os crentes em Jesus Cristo. Não para a salvação, porque nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras. Mas ela nos acompanha. Amém, irmãos? Amém. Então, outra coisa que essa palavra nos ensina: o esquecimento da providência divina, da providência de Deus, porque ele estava confiado apenas na sua própria providência, confiava somente em si mesmo. Meus irmãos, todos os dias nós somos provados disso. Nós achamos muitas vezes que somos melhores, e outras vezes achamos que podemos, outras vezes achamos que somos capacitados, que somos sábios o suficiente para as coisas da vida, para tomarmos as nossas decisões. Nós temos, queridos, que ler a palavra de Deus e ter em nossa mente aquilo que Paulo diz aos Filipenses: a nossa capacidade e suficiência vem de Deus. Paulo também diz: porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Amém? Veja o que está escrito. Escutem por favor o que está escrito. Você dá para colocar aí, Carol? Provérbios capítulo 30, versículos 7 ao 9, acerca da oração que fez um certo homem chamado Acur. Olha o que ele diz na oração: duas coisas te pedi, não as negue antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me no pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue, e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Glória a Deus. Eu quero ler aqui na minha versão, nova tradução na linguagem de hoje. Diz o seguinte: eu te peço, ó Deus, que me dês duas coisas antes de eu morrer. Não me deixe mentir e não me deixe ficar nem rico e nem pobre. Dai-me somente o alimento que preciso para viver, porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar, e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Irmãos, olha aqui: dai-me somente o alimento que eu preciso para viver. O menino está filmando ali, então eu vou sair para não ficar mexendo na filmadora. Essa semana, a Eva fez comida lá em casa e não cozinhou feijão. Eu gosto muito de feijão. É dois. E aí, a hora que eu servi a comida, veio em minha vontade de falar que não tinha feijão, para murmurar. Sabe o que aconteceu? Eu lembrei lá de Burkina Faso. Quando eu fui lá em Burkina Faso, nós fomos em uma aldeia para inaugurar a casa de um obreiro. E aquele pastor nos deu um almoço. E o almoço era aqueles macarrão bem fininho, picadinho, pequenininho. Macarrão aquele macarrão mais barato que existe, junto com carne de cabrito. E nós comemos ali em torno de 30 pessoas, comemos alegres, cantando. E aí, a hora que eu lembrei do feijão ali, eu lembrei de Burkina Faso. E aí eu não reclamei. E não vou reclamar.
porque eu comia arroz com carne, e tinha mais umas 2 coisas boas lá, e muita verdura, e estava muito bom. Porque nós temos a mania de murmurar e reclamar de coisas que a gente não precisa, muitas vezes. Então nós precisamos aprender que Deus é que provê tudo aquilo que nós temos necessidade. Não é tudo aquilo que nós achamos que precisamos, mas tudo aquilo que temos necessidade, Ele não falha. Amém? Terceira coisa que aprendemos: negligência em relação à verdadeira mordomia, que consiste em entesourar para o céu. Vocês viram no texto que fala que aquele homem não era rico para com Deus. O que é ser rico para com Deus? Significa, em primeiro lugar, reconhecermos aquilo que Tiago escreve na sua carta: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Significa reconhecer também, com gratidão, as bênçãos que temos recebido da parte de Deus, e nos esforçar para usar o que Ele nos dá para o bem dos outros. Quantos podem dizer amém? Amém. Escute o que eu vou ler para vocês, uma frase: a riqueza pode ser desfrutada e usada ao mesmo tempo, se nosso propósito principal é honrar e glorificar a Deus. Em quarto lugar e último, que aprendemos com essa parábola: confiança plena daquele homem, né? Confiança plena em si mesmo e em seus planos futuros. O que é que a Bíblia diz quando ele falou dos planos? O que é que Deus disse? Louco! Louco! Porque depois dele ver que a colheita foi enorme, o que aquele homem resolveu fazer? Derrubar os celeiros velhos, reconstruir maiores. Assim estava solucionado o problema do armazenamento. E ali, com bastante reserva, posso descansar, e diz lá o texto, folgar. Folgar é divertir-se. Posso descansar, dormir, comer, beber e folgar e divertir. E ele antever, né, certamente, muitos anos de prazer. Mas sabe algo interessante que a gente nota lá na palavra do homem, desse rico? O meu celeiro, a minha colheita, para o meu bem, tudo meu, eu, que eu farei. Ou seja, Deus não está incluído em momento algum. Ele está procurando apenas se satisfazer, nunca ajudar alguém. Queridos, a vida de um homem ou de uma mulher, de um homem no sentido genérico, ela, na melhor das hipóteses, é incerta. É muito incerta. Ninguém tem certeza de que vai viver a quantidade de anos que gostaria de viver. Eu, particularmente, gostaria de chegar a isso. A confiança daquele homem no seu futuro estava apenas nele. Deus disse para ele: esta noite te pedirão a tua alma. Se Deus te falasse isso agora,
você diria: eis-me aqui, Senhor? Quantos têm certeza que diriam? Digo amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, olhem para mim, por favor. É uma loucura confiar no dinheiro, nas riquezas, nos bens, confiar, como diz lá no Salmo 20, em cavalos e carros. É uma loucura confiar nessas coisas, nos estudos, no saber, na ciência. Sabe o que a Bíblia diz? Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Glória a Deus. Agora, a partir do versículo 22, o Senhor Jesus fala de outra coisa que nos atinge todos os dias: a questão da preocupação. O fazendeiro preocupou-se porque tinha dinheiro demais. Já os discípulos de Jesus preocuparam-se porque tinha de menos. No texto correlato a este, Pedro chega em Jesus e fala assim: Senhor, nós deixamos tudo, casa, família, trabalho, deixamos tudo para te seguir, o que vai ser de nós? Eles estavam preocupados. Então o Senhor Jesus Cristo fala aqui a partir do versículo 22 sobre isso. E no versículo 22 ele mostra que a preocupação é destrutiva. Diz assim: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. No original aqui, essa palavra preocupação, que outra versão fala ansiosos, ansiedade e preocupação ou inquietação com essas coisas, sabe o que significa? Ansiosos significa rasgados, e inquietação ou preocupação significa no original ser mantida em suspense. Eu poderia falar aqui, você está assistindo um filme de suspense, ou alguma coisa que você está esperando uma notícia, por exemplo, de alguém que está no hospital, alguém muito querido, alguém liga: fulano, atende aí, e aí? Ele está suspenso. É isso aqui que Jesus está querendo dizer. Não fiquem em estado de tensão, preocupado com essas coisas. E também, aqui quando fala de rasgados, em suspense, é como um navio que está dentro de uma grande tempestade. Muitos aqui, talvez mais da metade aqui, assistiram aquele filme O Navio Partiu no Meio, Titanic. Gente, aquilo ali eu vou te contar. Aquilo ali deve ter aquelas pessoas que ficaram, o navio quebrou e segurando aqui, segurando ali. Gente, eu não queria estar no lugar de ninguém ali. Então isso aqui que Jesus está falando. Não se preocupem com as coisas dessa vida. Eu li um livro de uma mulher que esteve nos campos de concentração, presa na Segunda Guerra Mundial. Ela se chamava Corrie ten Boom, é um nome alemão, ela era alemã. No seu livro ela escreveu a seguinte frase: a preocupação não livra o dia de amanhã das aflições,
Repetindo, a preocupação não livra o dia de amanhã das aflições, apenas rouba do dia de hoje a sua força. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Quanto vocês acham que pesa esse copo com água aqui? Meio quilo, né? Uns 400 gramas. Então, se eu colocar aqui, chamar o João Lucas aqui, não vou chamar não, mas se eu chamar, pedir para ele levantar o braço e ficar segurando esse copo aqui, quanto tempo vocês acham que ele suportaria segurar esse copo? 10 minutos? 10 minutos, ele está dizendo. Eu fiz um teste comigo. Eu consegui segurar um menor que esse lá em casa por menos de 5 minutos. E aí o braço começou a doer. Se porventura eu desse conta de segurar mais 10 minutos, o meu braço certamente ia começar a adormecer. E não sei o que aconteceria se eu conseguisse 1 hora. Mas por quê? O peso do copo continuaria o mesmo, mas o braço não suportaria, não pelo fato somente do peso, porque muitas vezes a gente, sem nada, levantarmos o braço, nós não vamos conseguir ficar com o braço muito tempo. Tanto é que quando estamos orando ou adorando a Deus, nos levanta e logo desce o braço, porque pesa. Assim também as preocupações. No começo, quando vem a preocupação, talvez você fique com aquilo ali na mente, pensa um pouco e tal, mas o dia vai passando e você continua pensando, como que um disco furado, né? Aquele disco de vinil está furado, ou mesmo um CD, e fica passando no mesmo lugar, toda hora, isso vai se tornando um peso. E sabe o que a gente tem que fazer? É abaixar o braço e deixar o copo. É tirar, se ver livre dessa preocupação. Porque a Bíblia diz em 1 Pedro 5,7: lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Então deixe o copo. Tire esse peso da sua vida, que se chama preocupação. A preocupação, ela é destrutiva. A preocupação também é enganosa. Ela nos dá uma perspectiva falsa da vida. Ela nos dá uma perspectiva falsa de si mesmo. Ela nos dá uma perspectiva falsa de Deus. Porque a preocupação convence muitas vezes as pessoas de que a vida é comer e vestir. A vida é só isso que a gente está ganhando aqui: trabalho, em casa, comer, vestir e tal, o que será amanhã e tal, etc. A preocupação nos leva a isso. A preocupação nos leva a nos esquecermos do fim nosso, que é o próprio Deus. Nosso fim é Deus, nosso fim é a eternidade com Ele. Esse é o nosso fim, queridos. A preocupação nos impede, Jesus mostra aqui, fala para os discípulos, ela nos impede de enxergar o mundo ao nosso redor, nos impede de vermos como Deus cuida da sua criação. Ele falou para os discípulos: observar os lírios do campo, que não trabalham, não tecem, não costuram, e nem Salomão em toda a sua grandeza se vestiu como eles. Observar os corvos, os abutres, os urubus, que era um pássaro
um pássaro para os judeus, imundo para os judeus, mas observai os corvos, Deus alimenta os corvos. Quanto mais vocês, Glória a Deus. quanto mais vocês, glória a Jesus. Meus irmãos, o problema não é a falta do poder de Deus, da suficiência que vem de Deus. O problema muitas vezes é a nossa falta de fé. Jesus ele disse para os discípulos: homens de pouca fé. Você chamou de bullying, né? Homem de pouca fé. Homens de pequena fé. Olhem para mim, por favor. Jesus falou para os discípulos, o pastor Marcos Vinícius leu aqui, dizendo o seguinte: aprove a Deus dar-vos o reino. Glória a Deus. Meu pequeno rebanho, é do agrado de Deus dar o reino dele para vocês. Era o motivo de você dar muito glória a Deus. Pastor Marcos Vinícius, eu estava terminando de rever essa mensagem de hoje. Deus mandou falar para você. Ele cuida de você. Deixe tudo nas mãos dele e você vai receber grandes vitórias. A preocupação deforma. Versículo 30. Pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Queridos, a preocupação nos impede de crescer e nos torna semelhante àqueles que não creem em Deus. Jesus disse. Jesus disse: os gentios ou os pagãos, as nações, é que se preocupam com tanta coisinha. Você não tem que se preocupar, não. O vosso Pai Celestial cuida de vocês. Diga para quem está ao seu lado aí: Deus cuida de você. Então eu vou dizer outra coisa para vocês aqui. Escutem bem e coloquem em prática. A preocupação é contrária à vida cristã e é pecado. Como dar testemunho ao mundo perdido? Como encorajar as pessoas a depositar a sua fé em Jesus Cristo, se nós mesmos duvidamos de Deus e nos preocupamos? É o que tem que dar exemplo de fé, de não preocupação com as coisas deste mundo. Não é uma incoerência, irmãos? Pregar a fé e não praticá-la. O Ministério do Louvor pode vir aqui à frente. Mas olhem todos para mim, por favor. Estou terminando. Que agora vem, talvez, um antes. Como vencer a preocupação? Como vencer a preocupação? O pastor Leonardo pregou uma mensagem aqui há algum tempo, acho que foi ano passado. Deus é confiável. Eu sempre lembro daquela mensagem para você. Então veja bem, o primeiro passo para vencer a preocupação é entender que Deus conhece nossas necessidades e confiar nele, que Ele proverá. Por quê?
somos ovelhas do seu pequeno rebanho, somos família de Deus, somos servos do seu reino, somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Ele providenciará para que as nossas necessidades sejam plenamente supridas. Entenda uma coisa, irmãos. O prazer de Deus e nosso tesouro devem andar juntos. Amém? Nós devemos olhar para a terra, para o mundo, para a vida, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista do céu, e ter certeza que estamos colocando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E eu digo para vocês com certeza, a palavra de Deus vai se cumprir na nossa vida. A grande pergunta é a seguinte: onde está o seu coração? Porque o texto diz: onde estiver o seu coração, está o seu tesouro. Se o nosso coração está nas coisas passageiras desse mundo, nós passaremos os dias da nossa vida preocupados. Mas se estivermos voltados para o que é eterno, a paz de Deus guardará a nossa mente e o nosso coração. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, digam, em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus.